Então, vamos lá. Nós estamos hoje começando os nossos anos letivos. Eu digo anos letivos porque teremos muitos outros, e hoje nós estamos no ano de 2025, dia 19 de fevereiro, introduzindo a live com o nosso condutor Ricardo Lindemann, que vai estar fazendo uma analogia ao homem de onde veio para onde vai, de Led Zeppelin, com uma parceria com o homem, Deus e o universo. Então, nós estamos hoje fazendo a primeira live, quarta-feira, no dia 19, referente ao ano de 2025, de uma série que, pelo mínimo, vai durar até que nos prove o contrário, se não houver necessidade, 16 lives. Essa é a primeira da série. Então, nós estamos chamando a isso de um seminário. E todos vocês são bem-vindos. Fiquem conosco até o final e vamos deixar as perguntas para ser respondidas e feitas ao final da live. Portanto, vamos fechar os nossos microfones. Bem-vindo, Ricardo, com a oração, por favor. Então, vamos tomar uma posição dentro do possível, não é? Confortável, para uma meditação pela paz, de modo que a gente possa melhor sintonizar esses temas mais elevados, observando o corpo devidamente relaxado, com a coluna ereta dentro do possível, e a respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. E meus irmãos, em primeiro lugar, eu acho que gostaria de agradecer à Loja Estrela d'Alva pelo espaço, nossa presidente em exercício, a TT, e também ao Luiz, que está nos salvando de algumas dificuldades aqui de natureza tecnológica, informática. E às vezes acontece quando a gente retoma atividades depois de um longo pralaia, mas é bom que a gente vai também despertando para outras possibilidades. E assim também a TT colocou a questão de que nós lançamos na escola de verão, quer dizer, tinha oficialmente sido lançado antes aqui em Brasília, mas como grupo de estudo, nós ficamos uma semana quase lá em João Pessoa, estudando O Homem, Deus e o Universo do Dr. Time, que eu considero, como declaro no prefácio, uma espécie de atualização, se posso assim dizer, da doutrina secreta de Blavatsky,
quanto aos aspectos científicos. E achei oportuna a ideia da nossa irmã TT de fazer um estudo, vamos chamar, de parceria ou correlato, de certa forma, um estudo quase comparativo ou complementar, justamente entre esses dois livros, a saber, o que já estávamos estudando de Leadbeater e Annie Besant, o homem de onde como veio para onde vai, e agora acrescido desse paralelo mais científico com o homem, Deus e o universo. Eu achei uma boa ideia e gostaria de atualizar um pouco a vocês, começando pelo meu prefácio, que segue nessa nova edição pela editora Teosófica, e volto a dizer, estudamos, ou pelo menos começamos a estudar, porque não é livro tão rápido de se desenvolver, mas os seus principais tópicos dentro da Escola de Verão de João Pessoa, na Paraíba, que, suponho saibam, ocorreu de 22 a 26 de janeiro de 2025, se não me falha a memória. E o ponto que eu realço já no início é que a escolha do título Homem, Deus e Universo para essa obra é um indicativo da clareza do autor em relação às questões fundamentais da filosofia esotérica. Fato que eu também devo destacar outro livro. Eu gosto que o Luiz sempre anota, né? Fundamentos da Filosofia Esotérica da senhora Blavatsky, a grande síntese da obra da Blavatsky, aqui nessa edição, com 95 páginas, minto, ainda tem um glossáriozinho, então vai até 98 páginas. Ora, como que a gente vai sintetizar mais ainda a doutrina secreta e tudo mais, 98 páginas, de um livrinho que não é de tamanho pleno, né? Quase de bolso. Então, só me resta fazer a recomendação para quem quer uma introdução à literatura de Blavatsky. São dois livros, esse e A Chave para a Teosofia, que são os mais introdutórios. É importante que se compreenda que a grande contribuição desta obra, O Homem, Deus e o Universo, nos apresenta numa versão mais atualizada a relação dos fatos descobertos pela ciência contemporânea com essas grandes questões que os seres humanos vêm perguntando desde a origem dos tempos, ou suas possíveis respostas. Então, descobrir quem é o homem, quem é Deus e o que é o universo, aparentemente poderia parecer algo singelo, mas nós não conhecemos nem a nós mesmos, que dirá a Deus, e aí o universo entra numa infinidade de fatos que nos escapam ao corrente conhecimento pleno da ciência. E a senhora Blavatsky aborda essas questões em A Doutrina Secreta, que eu acabei de apresentar. Pelo menos os volumes chamados mais importantes são a Antropogênese e a Cosmogênese. As instâncias de Dzian são ali dissecadas. E ela dizia, me refiro à senhora ou Madame Blavatsky, sobre a doutrina secreta, que se o mundo fosse justo, seria reconhecido como preenchendo muitos elos
perdidos da ciência, como será descoberto daqui a uns 100 anos. E, então, isso está indicando que ela fez aí uma visão. É claro, hoje nós temos também a mecânica quântica, ou chamada às vezes de física quântica, e também, por que não, a teoria da relatividade, e resulta uma expansão da física para o século XIX que é difícil de comparar. Eu lembraria que esta segunda-feira foi o dia 17 de fevereiro. Eu quero render aqui a minha homenagem ao dia de adiar, que a doutora Anne Besant assim decretou em 1926. Suponho que eu tenha posto aí no grupo, nas curiosidades e para os simpatizantes, não me lembro bem, a TT até reforçou. E daí resulta, ou será que foi o contrário? Eu sempre chego atrasado para a TT. Verdade. Eu tinha posto no grupo da Regional Centro-Norte, que eu presido, ou coordeno no momento, e ela já chegou antes de mim na loja Estrela d'Alva. Mas o ponto em questão é que o dia 17 de fevereiro adquire importância na história teosófica por ter, em primeiro lugar, sido o dia do falecimento do nosso presidente fundador, Henry Stillwell, em 17 de fevereiro de 1907. Foi também o nascimento de Lee Peter, em 17 de fevereiro de 1847, na tríplice conjunção de Sol com Netuno e Mercúrio, que, no meu entender, é indicativo de clarividência. Aliás, as enciclopédias de astrologia assim o dizem. E, de fato, uma conjunção dessa a menos de 1 grau, ele foi exímio nessa prática, nessa faculdade. Também é o dia do falecimento do mártir da liberdade de pensamento Giordano Bruno, em 17 de fevereiro de 1600, na fogueira da Santa Inquisição, que a própria doutora Besant, e corroborado pelo senhor Lippiter, Monsenhor Lippiter, no livro que ela escreveu sobre Giordano Bruno, ela afirma que tinha sido uma encarnação anterior dela. Eu não tenho como avaliar essas questões, mas acho que é coerente com o tipo de temperamento que ela tinha, o idealismo. Ela também foi presa nessa vida em favor da libertação da Índia do domínio britânico e teve opção até de voltar para Londres sem a prisão. O vice-rei da Índia disse: ou a senhora volta para Londres como cidadã britânica e não se mete em confusões indianas, ou assim direi eu, ou se continuando na Índia desceita, a senhora vai presa. E ela preferiu ir presa. Então, lembra um pouco o temperamento de Giordano Bruno também, que preferiu 7 anos de tortura da Santa Inquisição do que contrariar o seu ideal ou voltar atrás no que havia afirmado. Não é qualquer um que faz isso, hein? E há quem diga que isso potencializou o crescimento espiritual e as oportunidades que a MBES não teria tido nessa vida. Isso eu não sei enxergar, não vejo, mas acho que faz sentido.
Então, se vocês considerem ainda que 17 de fevereiro foi o dia de falecimento de Krishnamurti, e, portanto, o Mahasamadhi ele escolheu morrer lá em Ojai Valley, que é um dos temas que nós já viemos tratando aqui, como sendo o lugar núcleo da sexta raça raiz na Califórnia, como está no livro de Benjamin Bitter, e por isso mesmo, diretamente ligado ao nosso tema. E parece que também o falecimento de Rukmini Devi Arundel, que era tia da senhora Radha Bunier e também pessoa próxima de Krishnamurti naquela época, esposa do presidente Arundel, do qual fizemos a prece inicial. E também é o dia do nascimento da TT. Teve de aniversário na segunda-feira, caso vocês não saibam. Então tá tudo aí. É. Parabéns. É uma responsabilidade para mim ter nascido nessa data que você nem imagina. Nada é por acaso. Opa, fala assim, não, Ricardo. Além do mais, foi também o dia segundo, volume terceiro da Doutrina Secreta. Meu Deus, se os livros se acumularam aqui nesses dias que eu tive viajando, a faxineira se aproveitou da minha ausência e deve ter organizado por cor e tamanho, porque eu não estou achando a metade. Mas o volume terceiro da Doutrina Secreta vem a ser, já tem aquela frase imperdível: sem ajuda a natureza falha. É o título do capítulo da Estância Segunda. Oh, meu Deus do céu! E estamos aqui para tentar entender o plano divino e tentar ajudar a natureza, estou certo? Então, por aí, ela afirma que em 3102 a.C., teria falecido no dia 17 de fevereiro o senhor Krishna e, portanto, iniciado nessa data o Kali Yuga, ou a Idade Obscura. Ela também faz uma profecia que, cumprindo 5.000 anos de Kali Yuga, ocorreria um rasgão no véu da ciência que quebraria o materialismo científico do século XIX. Eu vou ler para vocês as palavras dela, que estão na Doutrina Secreta, volume 2, mas que eu compilei no meu próprio livro Tradição, Sabedoria, agora em quinta edição, suponho que vocês conheçam, página 37. Até o ano de 1897. Vejam que, se foi 3.102 a.C., é da virada de 1897 para 1898 que vão se cumprir os primeiros 5.000 anos do Kali Yuga. Dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduzir a um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Para uma senhora que só estudou
línguas, porque não se tinha muito desenvolvimento científico no século XIX, muito menos iam ensinar isso para uma mulher. Ela escreveu muito nessas linhas que eu acabei de ler. E o incrível é um fato histórico que J.J. Thomson descobriu o elétron e, portanto, demonstrou a divisibilidade do átomo, que o elétron é uma subpartícula atômica. Então, ele demonstrou com isso que o átomo era constituído de coisas menores. Átomo, literalmente em grego, quer dizer indivisível ou não divisível, átomo, certo? Então, para a total surpresa do ceticismo científico daquela época, estou me referindo ao século XIX, na virada já para o XX, é verdade, a partir dos estudos das descargas elétricas em alto vácuo do tubo de Crookes, exatamente no ano de 1897. Então, ela acerta o ano e o experimento. Ora, acertar o ano já seria muito importante. Ela nem precisava dizer o que ia ser descoberto, mas ela descreve o que é descoberto. Além disso, ela descreve a partir de qual experimento a descoberta aconteceria. Então, pelo amor de Deus, isso é uma profecia publicada, como eu disse, no volume segundo da Doutrina Secreta. Se vocês tiverem, na edição ele é meio rosinha, não sei onde é que ele foi parar no momento, mas posso dar as páginas para vocês. Da Doutrina Secreta, na edição que temos de momento da Pensamento em português, e, nesse sentido, naquele artigo que ela escreve no volume segundo sobre átomos e suas correlações, se encontra, então, nas páginas 324 e 333, como eu acabei de ler. Podem conferir 324 e 333. Também, então, ela está a dizer, e eu acho que já mencionei aqui, que o professor, um dos professores de Harvard, dizia naquela época, no ano de 1893 ou 4, se não me equivoco, que não havia mais nada a estudar na física a não ser repetir os experimentos já feitos, e que ele desestimulava os alunos a estudarem física, fosse fazer outra coisa, que a ciência já tinha estudado tudo que era possível na área da física. Tamanho fechamento mental e arrogância que representa um contraste com esse rasgão que a senhora Blavatsky menciona, que abriu todo o mundo atômico e era nuclear a partir da descoberta do elétron em 1897, portanto, profetizado 9 anos antes pela doutrina secreta, a obra-prima dela, e, diga-se de passagem, ela morre 6 anos depois da morte dela. Ela morre em 1891, certo? Então, eu concluo que isso mostra a importância do acréscimo da corroboração científica. E é por aí que esse livro do Dr. Taimni entra em favor da doutrina secreta e do estudo do homem, de onde como vem, para onde vai, como vocês já vão notar. Então, achei interessante a sugestão da nossa querida irmã TT fazer esse estudo
de alguma forma, comparado ou em parceria. Ela chega a afirmar, então, ok, e a gente vê isso também no Collected Writings, essa ideia de que mais tarde, 100 anos depois, seria muito mais fácil dar respaldo ao conhecimento da filosofia de modo geral, né, do pensamento teosófico. Em seu artigo É a Teosofia uma Nova Religião?, a senhora Blavatsky considera que a teosofia proclama ser tanto religião quanto ciência, porque a teosofia é a essência de ambas. Acho também uma frase que merece destaque aqui. E para aqueles que não estiveram conosco em João Pessoa, o prefácio está à disposição para vocês no próprio livro. Esse acréscimo eu acho muito relevante. Além disso, a senhora Blavatsky afirma que a teosofia pretende reconciliar suas possíveis e aparentes divergências entre o quê? Entre a religião e a ciência. Isso é a característica da era de Aquário, estou certo? Que é uma era de ar, que é uma era do pensamento, que é uma era da ciência, que é uma era nuclear, espacial e etc., tecnológica, internet, tudo que vocês estão vendo aí, mais um pouco. Por quê? Frase da senhora Blavatsky que eu leio, entre aspas, do original, quer dizer, traduzido, é claro, a verdade é uma só, mesmo se for procurada ou explorada por duas diferentes finalidades. Ou seja, começando pelo ponto de vista mais pragmático, tecnológico da ciência, por um lado, pelos fatos da natureza, ou pelo lado místico e religioso do outro lado. Elas têm que se encontrar, porque a verdade é uma só. É isso que é o argumento da senhora Blavatsky. Também nas cartas dos Mahatmas é dito que a ciência moderna é a sua melhor aliada para quebrar preconceitos que muitas vezes se oxidaram, agregaram, não é? Enferrujaram as antigas religiões. A ciência é boa para quebrar essas áreas de resistência e nos fazer pensar em dogmas que às vezes foram acrescentados como superstições que não foram ensinadas pelo Cristo, pelo Buda. Enfim, daqui a pouco começam a agregar coisas. Agora criaram até o conceito de ativismo budista. Agora vejam onde é que nós chegamos. Será que o Buda invadiria aviários para libertar as aves, depois tem que chamar a polícia, não sei mais o quê? Eu soube que Pitágoras comprava dos pescadores os peixes que ainda estavam vivos para devolvê-los às águas, na esperança de que eles não morressem. Mas então ele estava usando algum dinheiro para remunerar essa operação e não simplesmente roubando dos pescadores aqueles peixes. Porque o Buda ensina a não roubar. Também é o caso do Cristo, suponho, saibam, inclusive com base no Velho Testamento e nos Dez Mandamentos. Então, até que ponto o ativismo vira um conflito social e não é criando um novo conflito que nós vamos resolver o outro. Eu suponho, nós temos que preservar a ordem e as relações entre as pessoas. Isso foi o que o Buda ensinou no Panchasila: não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas.
Na verdade, ele expõe como eu observo o preceito de não matar nenhum ser vivo, eu observo o preceito de não roubar, eu observo o preceito de não ter relações sexuais ilícitas, eu observo o preceito de não mentir e eu observo o preceito de não embriagar-me, tá? Não fazer uso de substâncias tóxicas ou embriagantes, porque então a meditação vai para o ralo ou a vaca vai para o brejo. Todo o efeito que nós queremos produzir de sensibilização no sistema nervoso e na glândula pineal, basta dizer, Littler afirmava que um cálice de vinho tiraria dele a clarividência por um mês, porque é uma toxina que reverte o funcionamento por excesso de volatilidade do álcool, reverte as direções de fluxo dos nadis nos chakras. Não sei se é difícil entender isso, mas não precisa ser um grande cientista para saber que uma pessoa embriagada não consegue nem dirigir o automóvel. E é causa de acidente. Aí dizem que o guarda vai lá e manda ela fazer aquele quatro com o joelho, a pessoa faz quatro assim, que ela não consegue ficar numa perna só. Então, isso é o indicativo do efeito imediatamente contrário ao da meditação, que é o equilíbrio, que é o autoconhecimento. E, por exemplo, o álcool produz. Tá? Então, só para fazer uma revisão básica do que é a contradição moderna de querer fazer ativismo budista. Foi, aliás, aí na Universidade Federal do Juiz de Fora, a TT talvez até lembre que eu acabei por fazer essa pergunta aos professores na primeira página do boletim, a fotografia era, era a minha própria pessoa segurando o microfone, fazendo a tal da pergunta que causou uma celeuma, porque estavam os grandes professores representantes das linhas Theravada e Mahayana do budismo, e eu, para não causar muito mais celeuma, não coloquei o meu ponto de vista. Eu só pedi aos professores representantes de ambas as linhas que me conduzissem à seguinte pergunta, se pudessem responder, o que o Buda acharia do ativismo budista moderno? Daí para frente, a coisa desgovernou geral, porque entra em contradição com o conceito de aceitar o karma e causar da forma mais inofensiva possível a relação com a vida, que é a essência do budismo, não é renunciar aos desejos. Então, essa ideia beligerante, reivindicatória e tudo mais, que é típica da era de Aquários, entra em contradição aí, se vocês param para pensar. Alguns, talvez seja errado considerar gado e aves como propriedade, mas até prova em contrário, é assim que a sociedade está estruturada no século XXI. E isso vem de longe. Então, acho mais prudente a visão de Pitágoras, que comprava para libertar. Mas simplesmente invadir, assaltar, arrombar, a título de compaixão, cria um conflito. Não sei se é uma questão importante, mas isso é o Kali Yuga. Então, eu estou tentando mostrar a vocês como é importante trazer os conceitos antigos por uma reflexão nos tempos modernos e sem desmerecer o ensinamento original. Creio, portanto, que
os Mahatmas entendiam que a ciência quebrava preconceitos que às vezes se agregaram, ou distorções e deformações que se agregaram às religiões. Se a gente for ver o problema de Darwin com o cristianismo, isso é um capítulo à parte, mas nós vamos ver que o livro, o homem Deus, desculpe, o homem de onde, como veio, para onde vai, a Pensamento recentemente republicou com outro título, que eu não sei, acho que eu rejeito, eu sempre esqueço, mas o subtítulo é Antropologia Esotérica, ou Introdução à Antropologia Esotérica. É o livro que nós estávamos estudando, e eles botaram na capa o homem vindo do macaco, coisa que não aparece na doutrina secreta, é contrário ao que está dentro do livro, porque é dito que o homem veio antes, espiritualmente, e isso também está no Gênesis. Então, quem sabe a ciência precisa trabalhar mais esses pontos, mas, conforme eu também mencionei, para vencer as impurezas e o obscurantismo e as superstições que vão sendo agregadas ao ensinamento original do instrutor e produzem o progressivo declínio das religiões, que eles buscavam regenerar, quer dizer, os mestres, os Mahatmas, sempre tentaram libertar as religiões do jugo interesseiro e, às vezes, até de interesse econômico dos seres humanos sobre as religiões, de onde deriva a irônica menção popular: pequenas igrejas, grandes negócios. Então, quando a igreja vira dinheiro, aí nós estamos num território. Até Jesus, ao que parece, evitou com a história dos vendilhões no templo. Isso, infelizmente, parece que está acontecendo em larga escala, numa forma moderna. Hoje em dia, é cartão de crédito para comprar loteamento no céu. As pessoas já não compram nem cadeirinha, já é terreno. Enfim, esses Mahatmas também afirmavam sobre a polêmica questão central na religião, sobre a existência de Deus. Tem gente que diz que Deus está morto, se baseia aí em interpretações da filosofia contemporânea, Nietzsche, etc., por que não Sartre, tá? Os pais aí do chamado existencialismo na filosofia ocidental, é claro. E fala que para Brahman, Masmaya se torna Ishvara, o princípio criativo, aquele que cria, não é que nós chamamos no cristianismo de Espírito Santo, um poder normalmente chamado de Deus, quer dizer, Deus se apresenta no cristianismo com três aspectos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse último seria o criador da matéria, que desaparece e morre com o resto quando vem o pralaya, ou período de repouso ou noite de Brahma. Então, estou citando uma das cartas dos mestres na nossa edição aqui. De repente, vem a ser a nota 5 do volume segundo, mas, página 56, talvez, eu tenho que refazer porque deslizaram a numeração das notas nessa edição. Foi um cochilo da diagramadora, porque acrescentou 3 notas antes e alterou a numeração. De qualquer forma, eu acho esse um ponto muito importante, porque no capítulo 1, que nós vamos também aprofundar mais, eu suponho, na próxima quarta-feira,
Nós estávamos hoje com a solicitação de desenvolver o conceito de Sanat Kumara, o rei do mundo, o chefe da hierarquia oculta. Mas eu acho melhor situar o pedido da irmã TT dentro do contexto que ele faz parte do elo de ligação da hierarquia com Deus, ou com o Logos do sistema solar, que a tradição hindu ou do yoga chama de Ishvara, o Senhor, literalmente, em sânscrito. E o Senhor é diferente do absoluto, que absorve todas as coisas, mas é neutro, representa Nirguna Brahman, ou aspecto sem atributos da divindade. A divindade imanifestada ou não manifestada, como parece ser mais correto em português. O que é o não manifestar? Antes de um pintor pintar um quadro, ele tem que tê-lo em sua mente. Antes da criança passar pelo canal vaginal e sair do útero, para vir à luz, essa é a expressão popular, ela sai de uma caverna biológica, como seria, por analogia, a caverna de Platão no livro sétimo da República, e sai ao sol do lado de fora, vira a luz. Daí começa a existência, estare, estar fora. É uma projeção. Mas antes de nascer, ela é um feto, ela é uma semente, até inicialmente no corpo paterno, que é transferida e se liga ao óvulo materno, e dali começa o zigoto, uma pequena semente, imagem e semelhança do processo com que se cria o universo. Então, ele começa numa forma de projeto, de plano divino, e depois ele entra na execução. Antes de existir o quadro pintado, ele existe na mente do grande arquiteto do universo. Então, essa diferença entre o não manifestado e o manifestado não é muito clara na tradição cristã. E o Deus manifestado não pode se rebelar contra a lei do karma que vem do absoluto, do imanifestado, do não manifestado. Ele pode administrar o karma, mas ele não pode simplesmente negar a lei de causa e efeito. Então, ele tem uma onipotência restrita, ele tem momento de atividade, momento de descanso, está no Gênesis, e não está claro que um é criador e o outro é dissolvedor ou destruidor do universo. Então, isso está mais claro na tradição hinduísta de Brahma Vishnu Shiva, ou como prefere o autor, Brahma Vishnu Mahesha, porque ele não dá ênfase tanto ao aspecto destruidor de Shiva, como poderemos ver, que é o aspecto chamado Rudra. A mitologia hindu tem suas simbologias próprias, cada personagem desse é um aspecto de uma divindade, certo? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são aspectos de um só Deus. Há uma discussão, os muçulmanos dizem que nós não somos monoteístas, enquanto cristãos, porque temos três deuses e não um só. Então, explicar esse três em um, essa trindade no cristianismo, a Trimurti no hinduísmo, para algumas pessoas é um desafio, mas vamos tentar, porque são três departamentos: um cria, outro preserva e o terceiro dissolve e regenera para um novo mundo, porque o universo é cíclico. Uma dessas grandes contribuições, então, é justamente entrar na questão da ciclicidade do universo. Eu vou ler aqui do Dr. Time o que ele diz, que
Saguna e Nirguna Brahman, ou seja, Deus pessoal e Deus impessoal, representam um dos temas sutis e delicados do capítulo 1 sobre o absoluto, que eu acho que nós teremos que estudar, porque a própria função do Sanat Kumara e dos Mahatmas que ele preside na hierarquia oculta não fica clara para as pessoas quando acham, se os mestres existirem, como que eles deixam toda essa desgraça acontecer no mundo? Mas não entenderam que Deus não interfere no karma. Ele administra, ele remodela, mas ele não pode simplesmente perdoar como querem outros. O que é o perdão dos pecados? É um reprocessamento, se vocês quiserem colocar numa linguagem contemporânea, é um parcelamento de dívida para não cair em processo de inadimplência. Então, a gente vai lá no departamento correspondente ou conversar com o gerente e negocia uma dívida. Não é um perdão que simplesmente não paga mais. E isto se deve ao fato de que o karma não é reversível, ele pode ser administrado, mas ele não pode ser zerado. Temo que porque os cristãos não estão acostumados a raciocinar em termos científicos, numéricos e proporcionais, eles querem um tudo ou nada. Se Deus me ama, eu tenho que ganhar na loteria. Se Deus me ama, eu tenho que me curar completamente. Se Deus me ama, ele é onipotente, ele faz o que ele bem entender. Não é que esteja faltando compaixão a Deus, é que o ser humano criou tantos erros que agora ele tem que administrar o que ele fez. Porque ele destruiu a criação, agora ele tem que ajudar a criar de volta o que antes ele destruiu. Esse raciocínio, em geral, nos falta. Então, eu começo por esse ponto delicado de que entre o absoluto e a divindade manifestada, ou Deus impessoal não manifestado, e o Deus manifestado como logos de um sistema solar, tem uma coisa de ligação que se chama lei do karma. Porque quando ele sai do uno para o múltiplo, a única coisa que mantém a união é que o que aconteça em cada átomo e cada partícula se reflita no todo. Se eu jogar, nem que seja uma pedrinha no lago, eu vou produzir ondas concêntricas até a mágica vão retornar, refluir ao ponto da perturbação original. Causa e efeito. Todo o universo é regido pela lei do karma. Isso é o que Dr. Taimini coloca no final do capítulo 1. E, se me permitirem, eu gostaria de ler esse parágrafo final que diz assim: a maioria das pessoas ponderadas tem apenas uma vaga consciência de que existe uma lei de compensação. Guardem essa palavra, porque a lei do karma tem vários sinônimos: compensação, harmonia, causa e efeito, ação e reação, lei do ajuste. A tradição grega chama de nêmesis. Tá? Então, o nome da coisa não nos importa tanto, mas aqui ele está se referindo à lei do karma, e que existe uma lei de compensação subjacente aos fenômenos da vida, e ainda são muito poucos os que compreendem que esta lei de compensação é uma lei que não se limita à sua ação à esfera da vida ou dos fenômenos naturais, como o terceiro princípio da mecânica de Newton, que é de ação e reação, mas é de validade universal. É universal e inviolável, porque é a expressão do fato de que uma realidade última, que nós chamamos de absoluto ou Deus não manifestado,
perfeitamente equilibrada, a qual nos definimos como absoluto, está no âmago da manifestação. Então, tudo que é manifestado é precedido por um plano divino não manifestado. E é porque o universo está enraizado no absoluto e é uma expressão de si mesmo que a compensação governa todas as esferas da vida e da natureza, como um giroscópio que foi inclinado para um lado, retirado da sua posição de equilíbrio, tende imediatamente e de forma automática a retornar à posição de equilíbrio. Na verdade, essa é uma frase importante. Na verdade, todo fenômeno da manifestação, creiam-me, querem traduzir em linguagem cristã, toda a criação do universo é o resultado dessa tendência para recuperar o equilíbrio. O relógio do universo é levado a um potencial mais elevado de existência pela vontade divina, e então a maquinaria do universo manifestado trabalha a fim de restabelecer a perfeita harmonia e o equilíbrio do absoluto, que foram perturbados por essa manifestação. Então, por aqui, eu creio, nós temos um material para começar a investigar, tanto cientificamente quanto na lei dos ciclos. O homem, de onde como ele veio e para onde ele está indo, dentro dessa lei do karma inviolável, e que segue um plano divino pré-determinado dentro de uma liberdade de expressão humana que às vezes cria karma negativo para si mesmo. Os seres humanos, por ignorância, criam sofrimentos e ilusões desnecessárias para si próprios. A teosofia tenta nos libertar desse sofrimento desnecessário. Já há desafios suficientemente importantes quando o espírito vem a tomar veste na matéria, vem a se revestir de corpos materiais. Já é um desafio significativo para o espírito eterno entrar no tempo e no espaço. Quando confundem o absoluto com o Deus manifestado, o Deus manifestado com o Cristo com Jesus, aí daqui a pouco o Cristo morreu, aí então como é que fica? Ah, não, quem morreu foi Jesus. Ah, não, ele ressuscitou. Mas não, vocês não podem pegar facilmente ah, elementos que são de natureza atemporal e querer converter numa divindade encarnada simplesmente como se fosse a mesma coisa. Vai dar uma confusão filosófica de grandes proporções, porque ele vai interferir no karma das pessoas. O que é curar? O que é orar? O que ele dizia, não fui eu quem, mas a tua fé é quem te curou. Vocês percebem a sutileza dessa frase? Ele não pode interferir, mas se a pessoa se trabalhar, a presença dele magnetiza uma catarse, magnetiza uma metanoia, onde a pessoa se transforma e se cura, mas ela tem que ter a fé, ela tem que ser permeável àquela influência. Ou ela tem que ter um karma tal que ainda lhe permita essa reversão, que dependendo do karma que já está acumulado, já não é mais reversível quando ele amadurece. Então, eu creio que são questões importantes que eu tentei levantar na escola de verão, o fato de que Deus morre no fim de um ciclo, assim como o Sol vai. Ele tem 5 bilhões e aí ele vai para o descanso. Ele morre e depois reencarna noutro esquema de cadeias planetárias, e vai ser um sistema solar melhorado, como nós, suponho, melhoramos e evoluímos de uma encarnação para outra, mas é outro corpo.
Eu não sei se isso fica claro na visão cristã, e por isso nós usamos essa ideia de criação, e depois é um grande drama explicar o fim do mundo. Ué, o fim do mundo é o começo do próximo, isso é um processo cíclico. Então, os teólogos evitam falar em criação, preferem falar em manifestação e dissolução, ok? Do que criação e fim de mundo, que dá a impressão que aquilo não é mais reversível, quando, na verdade, todo o processo de manifestação é cíclico e tem que retornar ao ponto de onde começou. Claro que numa esfera superior, por isso que um helicoide ele volta à mesma abscissa, mas noutra altura, na montanha. A gente vai subindo, como chamam, em espiral, mas a espiral é plana. O helicoide é uma espiral, pode até espiralar de forma cônica, e aí a gente vai subindo a montanha. A gente volta ao mesmo ponto, mas no outro estágio de evolução, não na mesma estágio de evolução que estava antes. Ou como alguns até têm medo de que vai involuir, isso não existe depois que a pessoa atingiu o estágio humano. Ok? Aliás, em todo o processo evolutivo, a natureza não joga o esforço fora, seria involuir. Tá certo? Me faço claro? Entendi que eu deveria abrir para perguntas, suponho que a TT ou o Luiz vão coordenar isso, e que a nossa exposição, então, por hoje, alguma coisa temos que deixar para quarta-feira que vem. Mas onde eu Ricardo, puder ajudar a tornar mais claro alguma coisa, por favor. eu me lembrei aqui da passagem que os mestres diz que eles auxiliam o discípulo na medida que eles são inocentes das suas causas. E eu Exato. acho isso, né? Eu acho isso muito importante e relevante, porque quando nós somos auxiliados em algumas questões, estamos devotados à causa, muitas vezes nós somos inocentes das causas que geraram aquela situação, não é? Perfeito. Acho que tu entraste num ponto muito importante, que as pessoas querem, às vezes, perdão para erros que elas cometeram. Bom, então que façam o contrário, façam por merecer uma compensação. Veja por que que esse nome é sugestivo. Lei de compensação. A lei do karma parece uma coisa que vai cair sobre nós para nos aplastar. Não, o que que nós vamos fazer para compensar a desarmonia que fizemos? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, se a pessoa, de alguma forma, como foi bem lembrado pela TT das Cartas dos Mestres, é inocente ou agiu com boa intenção, mas cometeu um erro, aí os mestres são mais inclinados a ajudar essa pessoa. Mas se a pessoa cometeu o erro sabendo que estava cometendo um erro, aí passa a ser um problema dela administrar a consequência. Então, que assuma. Foi avisado. As religiões estão sempre nos avisando, né? Não é por falta de aviso que existem os mandamentos, isso e aquilo, é para evitar que o ser humano sofra desnecessariamente, cometendo essas transgressões à lei de harmonia e equilíbrio do universo. Onde gerou karma negativo, depois a pessoa vai ter que administrar. Os mestres não. Eu gosto muito da frase de Platão na República, livro 10º. A responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Deus não é responsável pelas guerras que os seres humanos estão fazendo em vários pontos do planeta. A gente fica horrorizado. Até o Papa Bento XVI entrou em Auschwitz e declarou o que Deus, onde estava Deus quando isso aconteceu? Não é? Deus está sempre aqui. Agora são os seres humanos que fizeram aquilo, não foi Deus que fez Auschwitz.
Não foi Deus que criou a tortura, a perseguição, a tirania. Está lá até no lema da Revolução Francesa e do hino francês, a Marseillaise, tá? Que vai contra as tiranias, mas as tiranias o homem volta e meia está reconstruindo, e eu prefiro não estar exemplo, são demasiado próximos. E por aí nós vamos ver, próximos no tempo, estamos com uma guerra na Ucrânia, que é primeiro mundo, temos a guerra no Oriente Médio, hum, temos forças de um lado e de outro vendendo e empurrando armas para isso, porque talvez aqueles povos que estão lá nem tivessem armamento, mas recebem armamento de algum lugar. Então é um ser humano que está criando isso diariamente, e Deus é culpado disso? Essa é a pergunta que fica no ar. Ou nós estamos numa escola cuja regra é receber de volta o que se fez. Essa escola nos ensina. É aqui que nós descobrimos que nós estamos fazendo, colhendo os frutos das nossas escolhas, dos nossos votos. Votamos muito bem, agora vamos escolher a consequência. Isso é o que se pode dizer, né? Não está gostando? Pensou bem quando fez? Essa é a pergunta. Onde nós podemos ajudar para que fique melhor? Essa é a pergunta de um teósofo. Eu gosto muito daquilo que está escrito lá no Centro Teosófico de San Rafael, na Argentina, atrás das portas, porque lá esse centro teosófico recebe pessoas, não é? Tem quartos para a pessoa se acomodar, tem acomodações para os estudos. Eu mesmo fui coordenador de estudos mais de uma vez lá, escolas de verão da Sociedade Teosófica Argentina. Mas botaram uma frase do presidente John Coates, que foi quem assinou o meu diploma, né? Eu entrei na Sociedade Teosófica no tempo do presidente John Coates, presidente internacional da sociedade. Tive o prazer de conhecê-lo, convivi com ele poucas horas, mas nunca saiu da minha memória. Ele dizia, e lá está escrito, se refere ao quarto, mas tem uma questão filosófica mais ampla, que o lugar onde um teósofo passou deve ficar melhor do que era antes quando ele for embora. Faz sentido? Será que eu posso dizer que nos lugares onde eu passei as coisas ficaram melhores do que eram antes? De sã consciência, com real honestidade? Na pior das hipóteses, que fique em harmonia como estava, para que eu não seja um fator de involução ou de desarmonia no ambiente. A lei do karma vai nos cobrar exatamente isso. Se nós pioramos, a coisa vai piorar para nós. Até que a gente reponha, até que a gente compense o mal que a gente fez. Faz sentido? Total e absoluto sentido, Ricardo. Eu pergunto só a última, sem dar condição de fazer uma pergunta simples, rápida. Podemos fazer? Claro. Sim, É, no livro da Nibbida, da Firmeza, a vida espiritual, ela fala sobre o sacrifício vicário que é dado ao reconhecido sobre alguém fazendo sacrifício por mim. E é isso que é atribuído a Jesus como responsável por limpar todos os pecados do homem. É sobre isso que se falava, então, da pensamento ilógico que leva a esse raciocínio? Eu acho que no cristianismo, esse raciocínio de procurar um bode expiatório,
de fazer um sacrifício vicário, foi levado às últimas consequências. Ele também aparece numa forma modificada, claro, diferente, porque talvez até anterior ao cristianismo, no hinduísmo, porque vocês vão encontrar aquela passagem em que Shiva fica com a garganta azul por tomar os venenos do mundo. Daí vem a expressão Nilakanta. Nila quer dizer azul em sânscrito. Ele fica com a garganta azul. É um dos epítetos dos deuses. Sacrifício que ele faz e receber para si os maus karmas dos discípulos, os maus karmas da humanidade. Então ele segura na glote, ele não engole. Hum? E a garganta fica azul, toda envenenada. E dizem que o Vishuddha Chakra, que é o chakra da garganta, em sânscrito quer dizer pureza. Ele é o regenerador, ele purifica. Hum? Os caminhos, ele é de cor violeta, azulada, ele reverte a energia vermelha dos chakras inferiores e eleva aos superiores a história da Kundalini, dos canais. Nós não temos tempo para entrar todos esses detalhes dos chakras de Libiter, suponho, a essa hora, mas dando uma ideia de que a ideia do sacrifício vicário existe também no hinduísmo. Assim se atribui o câncer de Sri Ramana Maharshi, ele teve um carcinoma no braço, que acabou lhe custando a vida, e quando foram fazer a cirurgia, que tanto insistiram, ele não queria fazer a cirurgia, ele queria receber a morte sem intervenção. Mas os discípulos queriam prolongar a vida do mestre. Aí ele aceitou fazer a cirurgia com uma condição, que não usassem anestesia. Isso perturbaria os seus estados de consciência. Vejam como eles são contra, por exemplo, anestésicos ou qualquer tipo de clorofórmio ou qualquer substância alcoólica ou volátil que altere a circulação do prana nos nadis. E ele tinha controle mental para isso. Mas aí alguém vai questionar. Eu deixo essa questão na minha tese. Existe sacrifício vicário no ocultismo? Existe a possibilidade de eu tomar o karma dos outros para mim? Eu acho que o homem comum não consegue. Mas os mestres talvez tenham poderes que nós não entendamos. E é assim que se atribui ao câncer em Krishnamurti, o mesmo caso em Ramakrishna. Perguntaram a Ramakrishna, ele tinha câncer no esôfago, se ele não tinha fome, porque ele não conseguia mais comer, aquilo bloqueou. E ele respondeu: como posso sentir fome se me alimento por milhões de bocas? É uma resposta que lembra muito a visão de Deus na Bhagavad Gita, capítulo 11, né? A visão do divino. E, ao mesmo tempo, também a ideia de que ele absorveu dos discípulos as doenças e os venenos do mundo. Ricardo, eu estou aqui me lembrando da saga de Jesus. Então, a gente pode considerar que o sofrimento de Jesus foi kármico. O Ricardo acho que travou. Esperar um pouco.
Perdão, não sei se foi a minha linha que caiu. Sim, Ricardo, Se eu fosse coloquei. tão simples, depois de 2000 anos batizando as pessoas, o mundo tinha que ser totalmente espiritualizado. Não é tão fácil. Ah, o batismo elimina os pecados do mundo. Jesus já morreu por nós, estamos todos puros. Será que é isso que a gente lê no jornal? Esse povo foi todo batizado. Vocês têm alguma dúvida? Alguém aqui não foi batizado? Se eu insistir muito, Ricardo, você está sem áudio. É, acho que é a internet dele lá. Acho que a internet do Ricardo caiu. Vou Voltou, tentar. Ricardo? perdão, eu acho que eu caí nas profundezas do abismo. Quando você dizia do karma de Krishnamurti, que eu comentei do karma de Jesus na saga do sacrifício para a cruz. Sim. Guardadas as devidas proporções, É, ele abre um caminho que facilita a nossa ascensão, mas nós temos que fazer a nossa parte. A minha crítica é que alguns acham que já estão totalmente purificados, não precisa fazer mais nada. Outros chegam ao cúmulo, como já fizeram até comigo, que sou bispo da Igreja Católica Liberal, de pedir a absolvição antes, porque eles vão cometer um pecado. Eu digo, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? É autorizar a pessoa a pecar. ou seja, você assume o karma. Bom, é o fim do mundo, porque então a pessoa está fazendo um karma premeditado, não foi nem uma tentação por impulso, é uma coisa friamente premeditada e já pede autorização antes, depois compra uma indulgência plenária, por assim construídas as catedrais. Por isso que nós estamos fazendo essa reflexão, porque o cristianismo cometeu alguns erros ao longo de 2000 anos que Jesus não ensinou. Cruzadas, Inquisição, vocês podem imaginar torturar uma pessoa em nome de Cristo? Isso aí é uma tirania. Nós reclamamos das torturas na política, politizaram o cristianismo. Agora, em alguns redutos, existe cristofobia. Nós temos que arcar que isso é karma do cristianismo. Não é abençoar a escravatura, fizeram barbaridades. Cristo nunca ensinou essas coisas, então esse discernimento é o que nós chamamos de cristianismo esotérico. Nós queremos descobrir o que realmente o Cristo ensinou. E nisso eu acho que o estudo comparativo de religião, filosofia e ciência, que é o tema da nossa reunião hoje, é o quê? Que o livro do senhor Time traz uma ciência para a gente fazer uma reflexão. O que é a lei de ação e reação? O que é a lei de compensação? E aí nós vamos aplicar a religião onde nós somos educados, de repente o catecismo dominical, e vocês vão ver que ali ensinaram conceitos que são humanos e que Jesus não ensinou. Houve uma terrível manipulação dos verdadeiros conceitos, e aqui estamos para tentar entender a diferença entre Deus pessoal e Deus impessoal. Saguna e Nirguna Brahman, eles se equilibram. Deus tem um aspecto impessoal como lei e outro aspecto pessoal como compaixão, como avatar, como encarnação divina. Mas vocês não podem eliminar um ou outro. Eles são duas partes do mesmo ser. Alguns querem que Deus seja arbitrário e, em favor de oferendas, faça seus favores.
Contra isto, o Buda se posicionou de forma tão enérgica que não falou em Deus. Aí dizem que ele é nástica, que ele é incrédulo, sei lá. Mas ele quis fazer a supremacia da lei do karma como Nirguna Brahman se manifestando de forma impessoal nas vidas humanas. E daí toda a doutrina dele é a superação do desejo, que é a causa do sofrimento. Primeiro ele assume a existência do sofrimento, não fica passando para outros ou criando um pecado original. O pessoal, né, enfim, quem criou isso fui eu. Não foi o outro lá, não sei quanto tempo. Se eu nasci agora, é porque eu mereci. Vamos administrar o que eu fiz. E não ficando um processo de negação, empurrando de barriga e terceirizando as consequências do ato que eu mesmo gerei. Como é que eu vou ensinar a filosofia oriental para uma pessoa que quer terceirizar as culpas? Tá? Ou governantes que dizem que nada sabem, não fui eu, fui enganado. Primeira coisa é assumir para si, talvez até renunciar. Olha, do jeito que está, eu renuncio. Vocês já viram isso acontecer no Brasil? No Japão, vocês vão ver acontecer. Os caras faziam até araquiri, não é que eu esteja a favor, mas assumiam a culpa para si. Se algo deu errado no meu governo, o culpado sou eu. Quando vocês viram isso acontecer no Brasil? Enfim, deixa para lá. É porque não há o conceito de assumir o karma. Fica empurrando para os outros, é uma vergonha. E nós estamos acostumados a isso. Enfim, nem quero aprofundar o assunto, porque o Selmo está nos chamando. Ricardo, a partir da fala da Teresa, boa noite para todos. Boa A noite. partir da fala, a partir da fala da Teresa, considerando que Jesus teria um karma a ser remido, né? Eu imagino que a missão dele, a envergadura da missão dele era tal que o expôs muito às sombras, né, do mundo. As sombras que eu me refiro seriam as potestades que tinham interesse em que ele falhasse na sua missão. Assim como a Blavatsky também poderia ter falhado na sua missão e talvez outra pessoa teria que substituí-la. O que talvez não pudesse é a gente ficar sem a doutrina secreta, por exemplo, hoje, né? Eu acho que isso os mestres não permitiriam. E no caso de Jesus, a gente não conheceria o amor ágape, né? A gente teria uma grande dificuldade de entender a fraternidade hoje, né? Se ele talvez ou ninguém o substituísse. Mas eu imagino que no caso dele não seria tanto karma, mas sim uma missão de uma envergadura muito grande, onde ele teve que enfrentar forças poderosíssimas, né? O que você acha? Sim, com Obrigado. certeza ele foi submetido a provações, não Né, é? amanhã. Toda vez que uma pessoa toma a direção da luz, ela deve estar preparada para enfrentar provações de forças obscuras. Ela não deve achar que tudo será um mar de rosas, que haverá um tapete vermelho buscando ela, que ela vai ser paparicada e levada pela mão. Não é assim que funciona. Há quem diga que a borboleta tem que sair do casulo pelo próprio esforço, porque é aí que ela desenvolve a força para poder voar. Existe um processo de renascimento espiritual que nós temos que pagar o preço da virada da catraca para entrar nesse novo mundo. Para a gente ir para o cinema, a gente tem que passar na catraca. Agora, para entrar numa nova vida, nós achamos que não temos que fazer esforço nenhum. Então, eu tenho que Ricardo, compensar os anos de
erros que eu cometi para merecer a iniciação, para merecer o samadhi, para merecer a graça. Fez-me lembrar o irmão Vadir Miguel João nas suas palestras. Ele dizia assim: quando a coisa está muito amena para mim, eu fico um tanto quanto preocupado que eu não estou fazendo bem a tarefa de casa. Então eu começo a achar que eu não estou sendo tão, seguindo tão à risca a cartilha. E quando as provas chegam, eu ajoelho e falo: ó pai, que bom que tu lembraste de mim. O Vadia era uma pessoa especial. Sim. Selmo, tu queres falar? Acho que tu tá com o áudio fechado. Eu não te escuto. Abre o áudio, Selma. Agora sim, Agora o áudio está sim. fechado. Então, acho que a voz do silêncio acho que tem uma passagem que fala que ai daquele que pisar no degrau ainda com a sua túnica manchada, né? É com os pés na lama, ele Os vai pés grudar na no lama, degrau. isso. É. Esse será lançado ao haverá ranger de dentes, algo desse Ah, tipo, isso né? é bíblico, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas me ocorreu que existe essa relação, né? Sim, eu Então, acho que nós temos que estar sempre atentos a isso. você acha que a educação, a pedagogia está exatamente no mérito em que a gente entra no nirvana, mas entra por esforço próprio, né? Eu acho que com a lição aprendida. Não adianta eu Isso. entrar lá porque alguém me deu uma concessão. Não foi eu que fiz. Eu não Olha, não mereci sei estar se ali. vocês sabem, mas a iniciação é essa concessão, só que ela é temporária. É para dar um Aham. gostinho de como é que vai ser depois. Então, o mestre dá uma visão, como está na Bhagavad Gita. E aí, Arjuna descobre que ele nem está pronto para aquilo, que ele não aguenta aquela visão. Ele chega a pedir para aquela visão ser fechada. Eu acho Sim, interessante isso, porque há no cristianismo a ideia de que eu tenho que ganhar a graça de graça, né? E não, a verdade. graça é conquistada, e aí, se eu não estiver pronto, eu não aguento ela. A iniciação só pode ser dada para o discípulo que está pronto. Você não se capacita para a próxima missão, né? Isso. Então, tudo que o mestre pode dar é a direção do caminho e a expansão temporária de consciência, mas a pessoa tem que reconquistar aquilo e se manter naquele estado. A iniciação é um estímulo temporário, as pessoas não entendem isso. Verdade. O mestre pode te dar diksha, mas tu não vai ficar eternamente no nirvana por causa disso. Tu vai voltar, tu experimentaste, agora ele diz, bom, agora faz por merecer, agora que tu já conhece, como ele diz para Arjuna, levanta-te e conquista por ti o renome. Não, e no Bhagavad Gita ainda fala que onde há o descenso da religiosidade, né, e do amor, aí lá eu me apresento, né, para aí Krishna desceu para vir, né, trazer essa mensagem linda, maravilhosa, para que as pessoas voltem a se amar, né, voltem a se respeitar, voltem a ter fraternidade, né? Perfeito. Se Duryodhana volta para o poder e assume, e seria sombra espalhada pelo planeta inteiro, né? Bom, volta e meia isso acontece. E aí a Verdade. gente tem que contrapor levando luz. Essa é a luta entre os devas e os asuras lá no início do mundo, lá é aquele cabo de guerra com a Nanta e o Monte Meru que vai gerar ambrosia cósmica. Eu acho muito rica essa ideia de conquistar a imortalidade pelo esforço, mas
é o devido respeito de que o mal tem um lugar no processo evolutivo, que é, nesse cabo de guerra, nos fazer desenvolver. No judô, eu preciso de um adversário, senão eu não desenvolvo. Como é que se Sim, aprende o judô? Tem que ter um adversário. verdade, verdade. É aquela ideia da mão esquerda e da mão direita, né? Ambas são dele, do Criador. Claro, exatamente. E também, caso oposto, o Jesus não agride porque ele estaria agredindo a si mesmo, então ele prefere oferecer a outra face. Perfeito. E ele estava ali para mostrar as virtudes, né? Sim, Sim. deixar claro, né, para gente. De tempos em tempos, a grande fraternidade envia um avatar ou um mestre para instruir, e isso eles vão se revezando. Também não é sempre sempre a mesma mensagem, mas com uma linguagem nova, né? Adequada à época, adequada à linguagem daquele tempo, à geografia do lugar. Então, por isso nós gostamos de estudar religiões comparadas. Uma ajuda a compreender a outra, ela vai Ah, completando um quebra-cabeça, um mosaico. Se eu ainda botar isso dentro da lógica da filosofia e verdade. acrescentar o estudo dos fatos da ciência, eu tenho um conhecimento holístico que eleva a humanidade, que nós chamamos de pensamento teosófico, ok? Obrigado, Ricardo. Gratidão. Então, gente, eu vou agradecer a presença de todos vocês e vou convidar a todos para o nosso encerramento com uma oração, dizendo que nós estaremos juntos novamente quarta-feira que vem, dia 26, com o nosso irmão Ricardo, para dar sequência a esse tema. E na quarta-feira santa, para quem não puder estar presente semana que vem, que é quarta-feira de cinza, nós estaremos em pausa, ok? Então, Ricardo, vamos tomar a palavra novamente para uma oração, para finalizarmos. Vamos E as observar a nossa respiração suave e profunda, numa postura meditativa e confortável com a coluna ereta, dentro do possível. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Amém. A Loja Estrela d'Alva agradece a presença de todos e finaliza agora essa sessão de hoje, nessa live maravilhosa que deu início a uma série de um seminário que terão durações de 16 lives. Gratidão, presença de todos. Boa noite.